São circuitos cuja saída é um número em binário que avança com os impulsos que se aplicam ao sinal do relógio. O contador é um circuito integrado muito utilizado na maioria dos equipamentos digitais, desde calculadoras até computadores. Realizam uma função primordial que é a conta ou contagem. As suas saídas mudam de valor cada vez que introduzimos um impulso na sua entrada de relógio, mudando o código binário formado de um valor ao seguinte. Desta forma, podemos contar o número de pessoas que entram em um estabelecimento, o número de parafusos que passam por uma esteira de transporte, o número de quilômetros transcorridos ou simplesmente segundos que passaram. Enfim, tudo o que é contável necessita de um circuito contador. O problema que temos é que, por ser um circuito de tipo digital, ele só trabalha ou entende uns e zeros. O sinal que entende como entrada para avançar o relógio são impulsos. Portanto, toda a grandeza ou evento que quisermos medir, devemos passá-lo a impulsos para que o contador possa contá-lo. Assim, por exemplo, se quisermos contar o tempo que passou, é muito fácil, porque diretamente se constrói um oscilador que envia impulsos de 1 Hz que é conectado à entrada do contador e os segundos que transcorrem serão contados. Mas, e se quisermos contar o número de pessoas que entram em um estabelecimento? Como fazemos isso? A resposta é muito fácil, e basta prestar atenção nos dispositivos que há na entrada de muitas das grandes lojas de departamentos. Tratam-se de barreiras com feixes de luz infravermelha que, ao serem ultrapassados pela passagem de uma pessoa, geram um impulso que se utilizará para que o contador avance. Da mesma forma que, neste caso, qualquer evento que quisermos contabilizar é necessário convertê-lo em impulsos utilizando um dos muitos circuitos eletrônicos que enviam impulsos. O cálculo. É possível que nós não tenhamos percebido um pequeno detalhe que pode passar despercebido, mas que é muito importante. Na saída sempre há um número binário presente, ou seja, o último número da conta permanecerá na saída até que apareça um novo impulso do relógio. Para que o número possa permanecer na saída é necessário memorizá-lo, ou seja, cada um dos bits que forma a saída do contador, que é onde se leva o cálculo, tem uma função memória para que o seu valor fique armazenado até que entre um novo impulso e o novo valor volte a ser armazenado. Num contador mecânico este problema não existe, pois cada vez que para, fica parado em um número, que automaticamente é memorizado. Elementos de memória, biestáveis. Os biestáveis, também conhecidos como flip-flops ou básculas, são circuitos básicos que exercem funções básicas de memorização de informação binária, mantendo a última informação enviada, ainda que a entrada que envia esta informação desapareça. Como o seu próprio nome indica, tem dois estados estáveis. A saída pode ser encontrada de forma estável em 0 ou em 1, dependendo de como tenha sido excitada a entrada. São a base de alguns circuitos digitais, principalmente dos contadores e registros de deslocamento. A sua característica de reter a informação é o que faz com que se possa considerá-los como funções elementares de memória. Permitem a memorização da unidade mínima de informação binária, o bit. Já os contadores se baseiam nos biestáveis, e existe no mercado contadores integrados construídos com diversos tipos de biestáveis. Eles são construídos mediante biestáveis perfeitamente conectados, e dependendo do caso, complementados por portas lógicas. Biestável D. Em geral, este tipo de biestável só tem uma entrada de dados, D. A informação na entrada D só aparece na saída, Q, no momento em que se aplica o extremo do relógio ativo. Biestável JK. É talvez o biestável mais importante, em consequência, dos que mais se utilizam na prática. Basicamente funciona igual à báscula RS, que é a unidade de memória mais simples que existe e que já vimos no experimento Digital 7, mas sem existir nenhuma indeterminação. A saída sempre muda quando as entradas J igual K igual a 1, o que se conhece como báscula, toggle. Se a entrada J igual a 1 quando se recebe um impulso na entrada de relógio, a saída passa a 1, Q igual a 1, e pelo contrário, se K igual a 1 e se recebe um impulso, a saída passa a 0, Q igual a 0.
Este funcionamento é idêntico ao das funções set e reset, para colocar a 1 e a 0 respectivamente, que neste caso equivaleriam às entradas J e K, com a diferença que estas últimas não atuam se não entram em impulso do relógio. Biestável T. É uma estrutura de biestável que não tem entrada de informação, ou seja, não podemos colocar um 1 ou um 0 para que seja armazenado. Esta báscula só tem entrada de relógio, de tal forma que a cada vez que aparece um extremo, a saída que muda de estado. Este tipo de biestável é muito utilizado e não existe como tal no mercado, mas pode ser feito de uma forma muito simples a partir dos outros, J, K e D. Biestáveis contador. Como já mencionamos antes, os contadores se formam agrupando vários biestáveis. Mas, quantos? Existe uma relação direta entre o número de bits do contador e o número máximo que queremos que conte. Esta relação vem dada em potências de 2 elevado a n, sendo n igual ao número de bits do contador. Desta forma, se queremos contar até 7, devemos pôr um contador de 3 bits que nos contaria 2 ao cubo igual a 8 passos, desde 0 a 7. Com 4 bits poderemos contar 2 à quarta igual a 16 passos, desde 0 a 15. O normal é que os contadores tenham 4 bits para poder desta maneira agrupar-se e formar bytes, 8 bits, que são as unidades fundamentais com as que os computadores operam normalmente, embora atualmente de 4 em 4 já se trabalhe com 32 bits. Existem contadores de 8 bits colocados diretamente em um integrado e são de uso comum. Sistema completo de contagem. Um contador com saída de 4 bits só não nos daria muita informação, se por exemplo, um circuito contasse as pessoas que entram em um estabelecimento, uma vez que só pode contar até 15. Para trabalhar com números maiores, o que se faz é conectar em série vários contadores. Ao fazer isto, o número de bits de saída é aumentado de maneira que o número da conta aumenta. Mas, normalmente, os números naturais representados em um display são utilizados, uma vez que o binário só é utilizado nos circuitos e para realizar alguns experimentos. Mas, antes, é necessário fazer uma pequena observação, é que se a informação não vai ser representada, mas sim processada por um computador, trabalharemos em binário puro, que com 4 bits seria desde 0000 até 111. Mas, quando queremos representá-la e passá-la a um display, devemos trabalhar em código BCD, que compreende desde 0 é igual a 0000 até 9 é igual a 1001. Um sistema de representação constaria de vários contadores conectados entre si através de terminais que já estão colocados para isso e que normalmente se chamam carry e carry out, frete de entrada e frete de saída. Mas não podemos atacar diretamente os displays de 7 segmentos. Mais que isso, necessitamos de um circuito intermediário que interprete o código BCD e que ilumine os diodos que correspondem ao número representado em BCD. Estes circuitos realizam a função de um driver, e excitam o conjunto de segmentos do display que corresponde ao número BCD aplicado à sua entrada. Devemos lembrar que estes displays estão formados por diodos LED e necessitam intercalar os correspondentes resistores de polarização.